É com muito prazer que eu trago esse vídeo para o canal, que é um vídeo que eu tenho certeza que foi aguardado por uma galerinha aí. Que é o vídeo onde eu mostro mais uma parte da minha estante, e essa parte é uma parte que tem muitos livros, com toda certeza, que é a minha coleção da Dark Side Books. Então não vou enrolar porque esse vídeo vai ser longuíssimo, mas eu peço encarecidamente que se inscreva nesse canal, que esse vídeo só é possível com o seu apoio. Curta e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que é apaixonado pela caveirinha, assim como eu sou. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca e bem-vindos a mais um Book Tour, ou mais uma viagem aí pela minha estante, conhecendo alguns dos meus títulos que eu tenho aqui com muita estima. E eis que a gente chega então à coleção da Dark Side Books. Mas antes de eu mostrar esses livros, tem outro vídeo aqui com a coleção só dos meus livros antigos, então se você não assistiu, corre para assistir. E ainda tem a minha biblioteca dos thrillers, que são suspenses, que eu tenho guardados aí, que não são antigos, são mais contemporâneos. Caso vocês queiram ver, escrevam aí embaixo, que eu gravo aí sim o último vídeo mostrando a minha biblioteca como um todo. Aí é só juntar todos os vídeos que vocês vão conhecer o que eu tenho aqui, até o momento de hoje, pelo menos, porque está chegando muita coisa por aí. Mas agora sim, aos livros. Eis que eu inicio com O Porco de Raça, que é uma distopia de um autor nacional que eu gostei muito de ler, então vale muito a pena, tem crítica aqui no canal. O segundo livro, que é outro livro que eu sou muito apaixonado, é o Rex, que é uma história super diferentona de uma bruxa que é acorrentada e ela é vista por aplicativos. É uma coisa muito interessante mesmo. É uma cidade pequena que consegue saber aonde a bruxa está. Essa bruxa vai pulando de casa em casa, mas ela está acorrentada, ela não consegue enxergar nada. É uma história muito legal mesmo. Mistura contemporaneidade com bruxas, doidíssimo. Inclusive eu queria muito ler mais livros desse autor, que é o Thomas Ode Helvelt. Eu li mais um, que eu vou mostrar para vocês depois, mas eu acho que ele tem coisas boas. Darkside, por favor, traga de novo esse autor para cá. O outro livro que eu tenho, que é maravilhoso também, é O Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Essa é uma história super legal que eu tenho crítica por aqui, misturando um terror bem diferentão aí com fungos, uma casa assombrada. É uma história muito legal de uma autora mexicana que tem muita relevância no cenário contemporâneo. Então é legal ler, ela escreve muito bem. Eu tenho outro livro da autora que não é pela Dark Side Books, mas que com toda certeza está na minha lista de leituras para esse ano ainda. O próximo, também de uma autora argentina agora, na verdade, não é mexicana, a Agustina Basterrica, é O Saboroso Cadáver. Livro esse que eu amo de paixão, e eu tenho ele, vou mostrar para vocês, autografado, porque eu participei de uma entrevista com a Agustina Basterrica, convidado pela Dark Side Books, super agradeço. A entrevista está aqui no canal e ela enviou esse livro e outro dela autografado. Então é um livro que eu guardo com muito carinho, é uma autora excelente e esse livro aqui é muito assustador, é uma distopia que fala no mundo onde as pessoas começam a comer carne humana. Então é muito interessante mesmo e é pesado, tem cenas bem violentas mesmo. Agora um suspense psicológico, mas ainda assim bem violento, com uma capa que é bem fofinha, da Susan Hill, Eu Sou o Rei do Castelo. Só a capa que é fofinha, porque aqui a gente tem uma história que tem um dos finais mais chocantes assim, dos últimos tempos, principalmente por envolver crianças. E aqui a gente vai ver um menino que ele vai morar numa nova casa essa que já é habitada por um adulto e uma criança da idade desse menino que vai chegar lá. Ele vai se mudar porque sua mãe primeiro vai como empregada daquela casa e depois ela acaba se tornando a esposa daquele cara. E eis que essas duas crianças elas vão se odiar completamente. E aí a gente vai ver a dinâmica da agressão psicológica que elas vão fazendo uma com a outra. Na verdade tem uma vítima clara aqui, que é esse menininho que chega depois. E aí a gente vai ver as coisas indo para um caminho extremamente trágico. É um livro muito bom que eu gostei tanto que eu até releria ele em algum momento. Outro livro, falando em livro bom e bom mesmo, eu tenho esse livro do John Langan, O Pescador. Esse livro ganhou o prêmio do Bram Stoker Awards, que é uma das maiores premiações do gênero do horror, e faz muito sentido. Porque aqui a gente tem um livraço de terror. Pensa no livro bom.
bom mesmo daquele livro que eu lembro que eu fiquei completamente imerso. Realmente foi muito bom. E esse livro aqui é um livro super moderno, super interessante e conta uma história de um grupo de amigos que tem o hábito de ir pescar. E eles contam histórias que parecem mesmo histórias de pescador, muito lúdicas, muito gigantescas, só que nem toda a história é ficção. E aqui a gente vai ver um terror daqueles bem pesados mesmo, que dá pra você sentir. Tem uma cena de fantasmas na água que eu lembro que eu fiquei assim agoniado, e tem um monstro gigantesco aqui que, para quem gosta de Lovecraft, com toda certeza vai sentir prazer ao ler essas páginas. Eu gostei demais e ficou como um dos melhores livros lidos no ano que eu li esse livro. Com toda certeza vale muito a pena. Outro livro também vencedor do Bram Stoker Awards, que eu tenho ainda no plastiquinho porque eu já li em outra edição, e eu ganhei essa edição do Dark Side Books, é esse livrinho aqui, O Temporada de Caça. E esse livro fala sobre um espírito vingativo que vai atrás de um grupo de amigos. Amigos esses que fizeram uma caçada que acabou matando diversos animais, meio que sem querer. Eles foram os responsáveis por uma grande chacina animal. E eis que uma entidade, uma pessoa vestida de animal, começa a matar um por um desses amigos muitos anos depois. E a gente vai ficar no porquê que esse ser voltou tanto tempo depois, ou será que é uma pessoa que está ali tentando se vingar? E eis que a gente tem um livro que também é muito pesado. Tem uma cena envolvendo uma roda de bicicleta, que é uma das cenas mais pesadas e visuais que eu já vi na literatura, assim. Eu consegui ver ela claramente na minha cabeça, por mais que eu não quisesse vê-la assim, porque é uma cena que não dá para esquecer tão fácil. Não é um dos livros favoritos que eu tenho na estante, mas com toda certeza é uma leitura que me agradou bastante. Eu não gostei muito da parte final, que eu achei muito acelerada, pelo que eu me lembro. Mas esse autor é muito bom, e tem outros livros que eu estou muito curioso de ler dele, mas a Dark Side Books ainda não trouxe. Estou muito ansioso para que chegue por aqui. Esse aqui eu ganhei de uma amiga muito querida, que é a Samara, que é o Halloween. Livro lindíssimo. E ele é de um formato diferente dos outros. Só para comparar com o livro do Temporada de Caça, que é o tamanho padrão da Dark Side Books, só para vocês verem o quanto ele é maior. Tanto nessa questão da altura, quanto na questão até mesmo da largura do livro, que ele é maior mesmo. E é um livro que é daquela coleção de Secando Filmes, então aqui vai falar sobre toda a franquia do Halloween. Tem até algumas marcações que eu coloquei nele para vocês verem, na verdade uma marcação, porque eu comecei a ler ele e acabei parando, acabei deixando ele para lá, pelo fato de ele ser tão diferente para se levar em mãos. Eu tenho muito hábito de ler em ônibus, então fica difícil, que ele parece mais um álbum de fotografia. E falando em fotografia, como toda a coleção de Secando Filmes, tem diversas imagens aqui dentro que são belíssimas, belíssimas mesmo, que são imagens dos filmes, desenhos. Então é um livro para fã ter na estante, com toda certeza, e é uma obra de arte mesmo, assim. Com toda certeza eu vou tentar ler numas férias, assim que eu fico mais em casa, eu tenho tempo de ler assim, sem precisar ficar me deslocando. Um livro que foi uma grata surpresa para mim foi esse Medicina Macabra 2, que eu não esperava nada, literalmente nada dele, não achei que eu ia gostar, só que eu fiquei apaixonado. Eu falei em marcações, olha a quantidade de marcações que eu coloquei nesse livro aqui, tanto na parte de cima quanto na parte do lado, que é um livro muito interessante. Ele vai falar sobre vários períodos da história, como a medicina se desenvolveu, mas com fatos muito curiosos. E eu fiquei muito curioso para ler os outros volumes dessa história aqui, estou muito curioso mesmo. Assim que baixar o preço, com toda certeza eu trago para minha biblioteca, porque além de ser um livro lindo, com várias ilustrações, que vocês já estão acostumados de ver da Dark Side Books, ainda tem histórias muito legais e muito interessantes. E a gente acaba vendo o quanto a medicina mudou e quanto algumas coisas ainda continuam iguais, que são essa nossa busca por uma cura perfeita, por milagres, e muitas vezes caindo em charlatanices. Esse livro, além de ser bonito, ele é muito importante. E outro livro que eu acho muito legal também, que veio em 4 livros que eu comprei, 4 ou 5, é esse livro do Jim Thompson, que é um autor muito conhecido no cenário do horror, que é O Assassino em Mim. Na verdade, Assassino em Mim, não é O Assassino em Mim. Que é um livro que conta em primeira pessoa a história de um psicopata. E esse psicopata é o xerife de uma cidade pequena, então ele é muito conhecido por várias pessoas e muito amado naquela região. Só que ele tem um instinto interno que ele esconde de todo mundo, e quando aparece,
é um instinto muito brutal. E é brutal mesmo. Tem cenas muito pesadas nesse livro, principalmente por ser em primeira pessoa. Lindo essa folha de guarda aqui dele. E dentro tem poucas ilustrações, né? Não é um livro bem de ilustrações mesmo, é mais a questão do terror. E é um terror legal mesmo, muito legal. Tem um livro de um queridinho de muitos aí, que é o César Bravo. Esse aqui é o VHS. Eu até olhei porque tem DVD, tem CD, algo assim, tem vários da coleção dele. E aqui a gente tem um compilado de contos que se passam na cidade de Três Rios, que é a cidade aonde César Bravo criou a maior parte dos seus cenários de horror, de suas histórias. É uma cidade fictícia que acaba se tornando quase que real, assim como é a ideia da cidade do Maine, do Stephen King, que também é uma cidade povoada do horror, assim como Castle Rock. Então aqui a gente tem essa mesma ideia. E aqui tem histórias bem pesadas, histórias que eu acho muito curtas e por isso eu não gostei tanto, mas algumas histórias, as mais longas, as histórias essas que me impactaram. Tem outro livro do César Bravo que eu gosto mais, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Falando em livro favorito, A Garota da Casa ao Lado. Esse é um livraço bonito demais. Vocês talvez não consigam ver pelo vídeo, mas ele tem uma textura diferenciada dos outros livros da Dark Side Books. Ele parece ser mais áspero, mais poroso. E isso também vem da ideia da história, que é uma história muito áspera, muito pesada. E realmente é uma história pesada, baseada numa história real. Tem um filme chamado Um Crime Americano, que é um filme que fala sobre esse caso, que é o caso de uma menina que ela acaba indo para uma casa, depois de algumas coisas acontecerem com ela, com os pais dela, sendo cuidada ali por uma mulher esta que é muito sádica e cruel, e que começa a torturar essa menina, e torturar de maneira muito pesada mesmo. Então tem páginas aqui que são quase impossíveis de serem lidas, e mais ainda ao saber que é uma história real, infelizmente. É um livraço de horror, então se você está buscando coisas pesadas, se você gosta do true crime, do horror pesado, com toda certeza esse é um exemplo. Livro esse que não estava disponível no Brasil, que muitos leitores queriam ler pela curiosidade, e que chegou pelas mãos do Dark Side Books há pouquíssimo tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, ele está disponível aqui com a gente. Mas falando sobre livros que os leitores de terror gostam e estavam em busca há muito tempo, eis que a gente chega numa coleção de livros que eu não tenho completa ainda, que são os livros de sangue. Essa coleção aqui, esse é o 4º volume, esse é o 3º volume, 2º e o 1º volume. Todos muito bonitos, bonitos mesmo. E essa coleção eu lembro que eu queria muito já quando eu era adolescente. E era uma coleção muito difícil de ser encontrada, tanto no estande virtual quanto em sebos. E quem tinha esses livros vendia na internet muito caro. Eu lembro que um livrinho desses era 200, 300 reais, e eram livros de brochura, assim, bem desgastados, bem gastos mesmo, às vezes até mesmo muito sofridos, mas mesmo assim estavam sendo vendidos por um preço muito alto. E eis que a Dark Side Books compra os direitos autorais desse e de outros livros do Clive Barker, e a gente tem sim a chance de ler. Então a gente tem que agradecer mesmo, tem que comprar, vale muito a pena, as histórias são muito boas, é bom ver como esse autor é um ótimo escritor de contos. Vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, que eu não sou tão fã de contos assim, só que do Clive Barker, com toda certeza, é um autor que eu leio imediatamente, porque o cara sabe como escrever. Tem histórias muito chamativas aqui, gráficas, pesadas, e ele tem essa questão de criar monstros que são quase indizíveis, assim como Lovecraft criava, ou como Guillermino del Toro cria, que é essa questão de monstros que você vai lendo e saíram da cabeça dele e você não consegue até mesmo desenhar na sua cabeça, você fica tentando montar ali, é um quebra-cabeças insano e sinistro. E isso está claro com o Pinhead, aí, Hellraiser, que é um dos personagens mais conhecidos desse autor, mas que tem os cenobitas ali com diversas faces, ou até mesmo Raça das Trevas, que também tem toda essa questão dos monstros aterrorizantes e sinistros. Esses livros aqui valem muito a pena, pessoal, realmente vale a pena demais. Falando sobre valer a pena, eis o livro que eu sou mais apaixonado da Dark Side Books. Esse livro aqui eu li há muitos anos atrás, mas é aquele tipo de história que fica gravado no nosso coração, que é o Golem e o Gênio. Que livro maravilhoso! Tem uma continuação, peço, por favor, Dark Side Books, traga essa continuação para nós. Eu, como leitor, com toda certeza vou comprar. E caso você não conheça essa história, compre também. É uma história muito interessante que vai apresentar
o Golem, que é uma figura que até então eu conhecia muito brevemente, que é essa figura lendária feita de barro, que ela tem as direções, ou pelo menos é mandada pela pessoa que a criou. E a pessoa que a criou coloca dentro dela em papel as coisas que ela vai fazer. E essa Golem em específico é criada por um rabino muito sozinho que quer ter uma esposa. Só que esse rabino, ele vai fazer uma viagem para os Estados Unidos e acaba falecendo dentro desse barco. Então essa Golem acaba acordando num cenário que ela nunca imagina, porque ela não tem mais dono, ela não tem mais mestre. Então qualquer pessoa, de certa forma, pode ser a mestre dela, se souber como a encaminhar. E ela começa a ouvir todas as vozes, é muito interessante ver essa figura aqui. E o gênio em questão é um gênio de fato da lâmpada, que ele vai percorrer diversos cenários. Ele é uma espécie de divindade, e ele acaba preso em um artefato místico que também vai parar em Nova York. E esses dois personagens vão se encontrar nesse cenário contemporâneo e vão enfrentar alguns desafios aí. É uma história sublime e fantástica, gente. Eu nem sei como dizer o quanto eu me apaixonei por essa história. Queria muito ter uma nova edição dela para deixar aqui guardado, porque ela já está com essa parte aqui do nome da autora, que é a Ellen Wecker, apagada. Mas mesmo assim é um livro que eu tenho muito carinho mesmo. Aqui é a imagem do barco. Com toda certeza é uma fábula eterna, como diz na primeira página aqui. Nos livros mais atuais que chegaram aqui para mim, de presente da Dark Side Books, eu tenho esse livro aqui que eu gostei muito, O Massacre do Lambert. Um livro bem legal, bem diferentão, assim, se você gosta da leitura experimental, eis um exemplo para você ler, para presentear amigos. E aqui a gente tem a ideia de uma espécie de documentário acontecendo em tempo real, de uma pequena vila que mora no povoado de Kruger, na Argentina, e que vai passar um terror gigantesco com uma loucura generalizada em todos os habitantes daquela região. E aí a gente vai ver um massacre literal com cenas pesadíssimas, e escrito de maneira muito específica, que realmente parece que é uma reportagem, que alguém esteve ali naquele lugar. É um livro muito bom mesmo. E falando em livro bom, aqui também tem um livro que eu fiquei apaixonado, que eu não esperava nada mesmo, mas eu fui muito surpreendido, que é o Floresta dos Suicidas, do Jeremy Bates. Lembra da história que eu falei lá no vídeo de crítica, que é dividida em duas? É essa aqui. Primeiro a gente tem uma história que eu gostei muito, que é do Mode Survival, ou seja, um grupo de pessoas que vai precisar sobreviver a uma situação desoladora, com todas as questões da sobrevivência de fato, falta de água, falta de comida, cair de um lugar para o outro e ficar machucado, estar sem medicamentos, estar sem celular. E a gente vai ter outro tipo de terror que vai acontecer em outro momento da história, que é esses personagens percebendo que talvez ali naquele lugar haja muito mais do que o risco natural ali da região, que é alguma entidade ou algum ser místico que vive por ali. E aqui a gente tem como cenário a Floresta dos Suicidas no Japão. É um livro muito legal, vale muito a pena. Estou muito curioso para ler os outros livros do Jeremy Bates. Então, Dark Side Books, não esquece esse autor também, por favor, assim como não esquece a autora do Golem e o Gênio. Eis que o próximo livro que eu trago para vocês é o livro Cruel. Livro esse gigantesco, minha primeira excursão de fato aos livros de True Crime, na verdade, primeira que eu li integralmente ali, fiquei com o tempo completo para essa história, li com atenção cada caso, e aqui a gente vai ver toda a divisão que o FBI faz para os crimes do 1 ao 22, que são um crime do máximo da severidade, da crueldade, e a gente vai tentando entender a mente desses caras e tentando entender também como todo esse anteparo, tanto o judicial quanto o policial, tenta lidar com essas pessoas quando chegam no sistema prisional, porque elas são muito diferentes. É um livro muito legal, mas é um livro muito pesado. Algumas cenas ficaram gravadas em mim, não é um livro que eu leria de novo, porque eu não gosto tanto de True Crime, como vocês sabem, mas é um livro que, para quem gosta, com toda certeza vai ser um prato cheio. E lembra que eu falei da coleção Dissecando Sonhos? Eis que eu tenho esse livro sim lido, e esse livro amado, que é o livro do Tommy Hudson, A Hora do Pesadelo, Never Sleep Again. E esse livro, ele é lindo. Só digo isso pra vocês, olha só que lindo que ele é. Ele tem essa jacket aqui, olha essa folha de rosto, espetacular mesmo. E como toda coleção do Dissecando Filmes, tem várias cenas dos filmes.
tem uma galeria final de fotos que é só referente às capas dos filmes do Freddy. Lindo, 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 lindo. Para quem não conhece dessa coleção, ela tem diversas entrevistas, tanto com a parte técnica quanto com a parte dos atores, diretores. Então todo mundo vai acabar compondo como foi aquele período, como foi aquela história, como foi a decisão pelo título, o momento em que eles passaram e como que foi a recepção do público dessas obras. Para quem é fã da obra em específico, é muito bom, vale muito a pena. Eu sou fã do A Hora do Pesadelo, então para mim foi uma leitura que eu fiz com muito prazer. Inclusive tem outro livro que eu também tive muito prazer, de uma coleção de horror que eu gosto muito, que vai chegar por aí. Esse livro aqui é o Bom Dia, Verônica, ainda com a autoria da Andrea Kilmore, que hoje a gente sabe que é a Ilana Casoy e o Rafael Montes, e que inclusive tem uma adaptação aí para uma série de 3 temporadas ali na Netflix, que eu gosto muito da série. E do livro eu gosto muito também. É um livro muito fantástico, muito legal, com um dos vilões mais aterrorizantes que eu já vi na literatura, um vilão muito cruel mesmo. Foi uma ideia brilhante esse livro, e eu gostei do começo ao fim. E gostei também do seriado, da forma como ele foi continuado. E para a ideia de quem acha que livros curtinhos não são pesados, chegamos com um livro do Thomas Oldhelvel, que é o mesmo autor do Rex, e que é um livro curtíssimo, 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 e um livro pesadíssimo, daqueles livros assim que você vai ficar de queixo caído com o quão pesado ele é. Juro para vocês, é um dos livros mais pesados que eu tenho na estante, porque a ideia central do livro é uma ideia escabrosa. É uma mãe que perde o seu filho, e esse filho é recém-nascido, e ela passa a ter o hábito de criar bonecas depois da perca dessa criança. E ela começa a enlouquecer enquanto ela cria essas bonecas. E só isso que eu vou contar para vocês, porque é só isso que é o necessário para você entrar nessa história e já vá preparado, porque é uma história que com toda certeza vai mexer com você, pelo menos comigo mexeu muito. Para muitos fãs desse casal, Ed e Lorraine Warren, tem esse livro aqui, Os Demonologistas, com os casos reais desse casal que enfrenta o sobrenatural. Esse livro aqui eu não gostei tanto assim, porque na verdade eu não sou muito fã desse casal, não sou muito fã da ideia dos fantasmas que eles acabam enfrentando, e dos filmes também não. Eu gostei só do primeiro e do segundo. Então aqui eu não curti tanto, mas eu li, até que foi interessante na época que eu o li. Agora falando sobre um livro que de fato foi interessante, me assustou, um dos livros que mais me assustou de terror, que é O Silêncio da Casa Fria. Se você gosta de filme de fantasma, de filme de casa assombrada, leia esse livro. Aqui tem uma das figuras mais assustadoras que eu já li na literatura. Figura esta que é real, na verdade, objeto este que é real, que não existe mais, mas que existiu e que você consegue encontrar na internet. Não vou lembrar o nome agora desse objeto, mas ele aparece muito aqui, que é uma espécie de, como posso falar para vocês, de totem de uma pessoa, que naquela época não havia foto, não havia pintura, porque o livro passa muitos e muitos anos atrás, acho que no século XVIII, e eles faziam pintado à mão uma espécie de placa com pessoas que ficavam em situações diferentes, sei lá, tomando um chá, comendo, e esses objetos eram presenteados ali para pessoas que tinham muito dinheiro, e eles eram muito realistas, inclusive os seus olhos. E aí a gente tem uma casa aí que uma moça vai acabar se mudando com o seu novo esposo. Casa essa que vai ser permeada por esses objetos que eu não lembro o nome, escreva nos comentários. É uma história assim que, meu Deus, eu fiquei com muito medo em muitos momentos. Então vale muito a pena. Terror mesmo, de verdade. Outro livro que eu tenho aqui, que também é muito legal, um autor que eu gosto demais, que é o Frank de Felita. Eu gosto demais por quê? Porque ele é o mesmo autor que criou o livro A Entidade, um dos melhores livros de terror que eu tenho na minha biblioteca. E nesse livro, que é O Demônio de Gólgota, a gente tem uma história de terror criada lá nos anos 80 também, uma nova edição do Dark Side Books, é claro. E nesse livro a gente vai conhecer uma igreja assombrada. Então, olha que coisa mais doida. Uma igreja assombrada, possuída pelo demônio, igreja esta que ela acaba meio que contaminando uma região inteira. Então, ali naquela região, as pessoas morrem de maneiras sinistras, o gado nasce de maneira muito estranha, todo deformado, a plantação não se cria, e a gente vai ver, então, um novo padre que chega nessa região para tentar enfrentar essa igreja, para tentar limpar e purificar aquele lugar, ao mesmo tempo que chegam os cientistas do paranormal, que também vão lá para documentar o que está acontecendo. E a gente vai ter um debate entre ciência e religião, tudo permeado, claro,
com o horror que vai acontecer ali naquele lugar, que é um terror bem sinistro mesmo. Esse autor consegue escrever muito bem terror, vale muito a pena. Um livro que não é muito comentado pela internet, é uma pena, porque é um livro muito legal, que é esse livro aqui, A Dança das Marionetes, da Kate Donoghue. Eu tenho outros livros dessa escritora, também de outra editora, e um da Dark Side Books, se eu não me engano, não tenho quase certeza. E esse livro aqui, ele vai contar uma história de amor, mas um amor à la Dark Side Books, com muitas pegadas de terror, que é a história de uma moça que é artista, é casada com um cara que é muito apaixonado por ela, um cara um pouco mais velho, e ela acaba sempre passando em frente a uma vitrine e se apaixonando por alguns objetos de um antiquário. E ela acaba vendo alguns marionetes, inclusive, que ela acaba ficando fixada. Eis que numa noite ela sai do teatro sozinha e ela acaba vendo a porta daquele lugar aberto. E eis que ela desaparece. O seu esposo tenta procurá-la de todas as formas. E a gente acaba descobrindo que ela virou uma marionete naquele teatro de marionetes. E eis que a história aqui vai acontecer com essa personagem tentando enfrentar todas as coisas que tem ali dentro desse teatro de marionetes, que é amaldiçoado por si só, enquanto o seu esposo, o seu grande amor, tenta a encontrar. É um livro muito legal mesmo, eu gostei demais, e é um livro que eu gostaria de ler de novo. Então foi tão prazeroso que eu gostaria de ter essa sensação mais uma vez. Vale muito a pena, pessoal. Não deixe de ler esse livro, é muito legal mesmo. Esse é um dos últimos livros que chegou de parceria com a Dark Side Books, que é o Serpentes e Serafins, que é a história de um cara que é um ateu, que acaba fazendo uma viagem de avião, porque ele coleciona relíquias religiosas, ele é ateu, mas ele conhece muito bem de religião, e ele acaba tendo ao seu lado uma pessoa muito específica que ele nunca imaginava encontrar, que é um anjo. E esse anjo está ali para propor a ele entrar numa espécie de diálogo quase que universal, relatando todos os mistérios do universo, ou pelo menos os mistérios esses que ele conhece, e ele conta que ele também vai encontrar outra pessoa no caminho, que é a serpente, que seria Lúcifer, que também vai contar a parte sua da história. E a gente então vai ter essa história muito interessante, que vai beber muito da fonte religiosa, que vai contar novos mitos da religião, principalmente com o personagem do Davi e com outros personagens que não têm tanta relevância na Bíblia, que aqui são trazidos com muito mais relevância, com histórias próprias de fato, e é uma história ficcional, só que para quem gosta de religião não é nada ofensivo, é uma história que está por ali. E tem todo um mistério sobre por que esse anjo e esse demônio resolvem falar com esse cara específico. Claramente tem um motivo que você só vai descobrir quando você ler esse livro. E esse livro é do Enéas Tavares, que também é um autor nacional. Então, autores nacionais são sempre muito bem-vindos por aqui. Uma coleção completa que eu tenho da Dark Side Books é a coleção do Trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence, que eu gostei muito na época. Aqui eu tenho o terceiro livro, Emperor of Thorns. Eu tenho o primeiro, que é o segundo, que é o King of Thorns, eu acho que é assim. E o primeiro, eu tenho certeza, é o Prince of Thorns. Que aqui a gente tem a história do príncipe York, que é um príncipe que ele vai em busca do retorno ao seu trono, que ele perde logo no início. O seu pai é morto de uma maneira muito brutal, quase na frente dele, se não me engano, na frente dele mesmo, e ele acaba sobrevivendo quase que meio que sem querer querendo, ele acaba fugindo ali naquela situação, salvo que eu não lembro por quem. E a gente vai ver a história desse príncipe, que é uma criança que vai crescer num cenário de espinhos, tentando retornar ao seu trono que é de direito. É uma história muito legal. O Mark Lawrence sabe escrever essas distopias históricas que são ficcionais. Gostei muito do universo que ele criou. O personagem do York é um personagem que eu gosto muito. E fiquei muito triste que, infelizmente, a segunda trilogia, que é um reencontro do personagem York, acabou não vindo completa para o Brasil, que é A Guerra da Rainha Vermelha, e tem o segundo livro, que eu não li porque eu sei que não tem finalização. Caso você tenha lido esses dois outros livros e vale a pena comprar, a história se feche, me conte que aí eu compro com toda certeza, que eu gostei dessas viagens aqui. Na verdade, são pouquíssimas ficções nesse estilo que eu tenho, fantasias nesse estilo que eu tenho, que não é muito minha vibe, mas quando eu gosto bastante. Outra trilogia que eu tenho do Dark Side Books, que é do Anders de la Motte, que, se eu não me engano, é um autor italiano, que é o The Game. São os livros mais antigos da Dark Side Books, faz tempo aí que eles estão na minha estante, faz tempo que eles foram lançados. E esse livro aqui, pelo que eu lembro, é a história de um cara comum como qualquer outro, assim como qualquer um de nós, que está passeando por um trem, e ele acaba meio que sendo testemunha de um assalto dentro do trem. Assalto esse que é de um guarda-chuva, uma coisa bem simples assim, mas ele acaba presenciando.
E eis que, quando tá naquela correria, ele acaba encontrando um celular. E esse celular, ele é muito estranho, ninguém ali é dono daquele objeto. Ele leva para casa e ele começa a entrar numa espécie de jogo. Ele foi convidado para um jogo. Jogo esse que são de diversos desafios, onde ele vai usar esse celular para gravar o que está acontecendo, e desafios esses que vão escalando cada vez mais para o perigo. E cada vez que ele vai passando um desafio, ele vai ganhando dinheiro. E essa é a trilogia, pelo que eu me lembre. Caso eu tenha falado algo errado da sinopse, me perdoem, porque é um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu lembro que eu gostei muito da trilogia. Não lembro muito bem quais foram as minhas percepções e fatos, mas eu lembro que foi uma história interessante, tanto que eu li os 3 livros. Uma história de terror que eu gosto muito é esse aqui, O Menino que Desenhava Monstros, que é da Kate Donohue, que é a mesma autora da Dança das Marionetes. Só que aqui não tem nada de romance. É história de terror mesmo, de um menino que ele acaba desenhando muito, e as coisas que ele desenha acabam vindo para o mundo real. E uma criança desenha monstros. Então a gente vai ter vários monstros aí aterrorizando essa família. É uma história muito legal, de um terror bem legal mesmo, principalmente para eu que gosto de terror com crianças. Eu gosto dessa ideia de crianças psicopatas. Acho legal essa mistura da inocência com o horror. E aqui a gente vai ter isso. Um livro de fantasia, sombria, muito interessante. E ele tá com plastiquinho porque eu tinha outra edição também e ganhei da Dark Side Books de presente. E ele está aqui embaladinho. Acho que a outra edição, se eu não me engano, eu dei de presente porque eu não encontrei mais ela na minha biblioteca. E falando em coleção, tem um novo selo, na verdade que não é uma coleção, é um selo que é o selo Elas, Elas em Evidência, que são autoras mulheres, trazidas pela Dark Side Books com os thrillers. E esse livro aqui veio da primeira coleção do selo Elas, que é o Ela Não Pode Confiar. E aqui a gente tem a história de uma mulher que passa por um processo traumático depois de uma gravidez muito perigosa, e ela esquece, inclusive, de muitos fatos que ocorreram em seu parto. E a gente logo inicia a história com ela tendo um grande problema com a sua babá. Então ela passou por uma crise psicótica ali no momento e acabou acusando a sua babá de diversas coisas. Eis que ela fica meio que em isolamento ali pela sua família, ali pelo seu esposo, só que ela consegue se libertar aos poucos e começa a perceber que talvez ela não seja tão louca assim, e talvez todos ao seu redor estejam escondendo algumas coisas. Muito legal esse livro, por mais que eu vi críticas negativas, é um livro que eu gostei bastante. E esse aqui já é da segunda temporada do selo Elas, então vou meio que misturar, porque é como eles estavam na estante, que é Uma Boa Mentira. Livro muito interessante também, livro esse que tem crítica no canal, crítica muito recente, então você vai ver eu da forma como eu estou agora, não mais novo, que é um livro que eu critiquei há pouquíssimo tempo, assim como eu li há pouco tempo. Um livro muito interessante, e aqui a gente vai conhecer uma psicóloga que é convidada para fazer aquela ideia do perfilamento, que é criar o perfil de um psicopata. E ela é convidada para fazer esse perfilamento de um assassino muito, muito, muito sombrio que está aterrorizando ali os Estados Unidos naquele período, que é o BHK, Beat Heart Killer, algo assim, Blood Heart Killer, que ele mata adolescentes e mata de uma maneira muito brutal. Eis que ela é convidada para fazer esse perfilamento porque um cara foi preso como assassino depois de uma vítima dele ser encontrada. E eis que o interessante dessa história vai ser que o advogado de defesa desse cara que foi encontrado e que é supostamente o assassino é um dos pais das vítimas que faleceu. E aí fica todo esse mistério do porquê que o pai de uma das vítimas do assassino acaba tentando salvar o próprio assassino. Ou será que ele não é o assassino? É uma história muito interessante mesmo, gostei bastante. E esse O Que Está Lá Fora é uma história que tem uma capa belíssima, muito sombria, mas eu lembro que eu não gostei tanto da história assim. Eu achei uma história que não foi uma das que eu mais me apaixonei. E aqui a gente tem um grupo de amigas com o segredo do passado, aquilo que a gente já conhece há tanto tempo. E esse segredo é que quando elas eram crianças, eram 4 amigas ou 5 amigas, uma delas acaba sendo encontrada na floresta, tipo, quase morta, depois de ser espancada. E todas elas dizem que acabaram vendo uma figura na floresta, uma figura masculina, que seria a figura que supostamente espancou essa menina. E essa menina também, ela acaba dando esse mesmo depoimento, e isso faz com que um cara vá para cadeia. E eis que nas vésperas da execução desse cara, esse grupo de amigas se reencontra e segredos do passado vão voltar à tona, mostrando que talvez o que essas amigas tenham contado ali com uma versão oficial não seja tão oficial assim. Eu não gostei muito, na verdade, esse pra mim é um dos piorzinhos livros do selo Elas, que tem livros muito bons. Esse aqui pra mim, pelo menos, não me convenceu. Continuando nessa coleção, Pedra, Papel, Tesoura, que é um livro que eu gostei muito, não gostei do final, e que é um casal que acaba indo para uma casa, e essa casa está supostamente isolada, só que há uma pessoa ali naquele lugar
que vai visitar e assombrar esse casal durante a noite. Não vou contar muito da sinopse, tem aí pela internet, e tem a minha crítica aqui. Inclusive, eu não vou dar sinopses tão maiores quanto eu tenho dado até então, para não atrapalhar o vídeo como um todo. Anatomia de uma Execução, que também é do coleção Siluelas, um dos meus livros favoritos, não só dessa coleção, mas favoritos da Dark Side como um todo, e é um livro muito legal. E aqui a gente vai ter a ótica de um assassino que nos conta sua história, assassino esse que está a caminho de ser executado. E a gente vai ver essa história não pela ótica do assassino. Falei que ele contava sua história, mas na verdade quem vai contar são as mulheres que fizeram parte da vida dele. E aqui a gente vai ter sua mãe, vai ter suas vítimas, vai ter diversas mulheres mesmo que estão ali ao redor. É uma história muito legal, com muitas surpresas. É um grande suspense mesmo. Casamento Perfeito, da segunda temporada do Coleção Elas, lido há pouquíssimo tempo. E aqui a gente já sabe que Casamento Perfeito é só o título, não tem nada de perfeito mesmo. E é a história de uma mulher que é casada com um cara por muitos anos e ela acaba descobrindo que o seu marido tem uma amante de uma maneira bem drástica, porque a amante do seu marido é encontrada de maneira brutalmente assassinada. E essa mulher, a esposa desse cara aqui, ela é advogada e ela vai pegar o caso do seu marido para tentar protegê-lo no banco dos réus. É bem interessante mesmo, tem algumas surpresas. Outro livro do Siluelas que eu não gostei tanto, por mais que tenha uma capa belíssima, é esse livro aqui, O Sono Eterno das Margaridas, da Julia Heaberlin. É um livro que me deu um pouco de sono mesmo, porque não acontecem muitas coisas. Mas a ideia é de um assassino que ele acaba matando as suas vítimas e uma moça sobreviveu a esse assassino e ela sobreviveu meio que num campo de margaridas, assim que ela foi deixada ali para morrer. E a gente vai ver essa mulher quando adulta agora tentando apagar esses fantasmas da sua memória, mesmo que o assassino tenha sido preso. Só que ela vai acabar ainda lembrando desse caso, porque alguém misterioso insiste em atormentá-la, deixando margaridas ali em lugares que só ela vai encontrar. E ela tem a dúvida de que talvez esse alguém seja o próprio assassino. E aí a gente vai ver se isso é verdade ou não, isso com o livro em si. Mas eu, pelo menos, não gostei tanto. Talvez você goste. Eu achei uma história meio chatinha, porque não acontece muitas coisas. Lembra que eu falei pra vocês do selo de Secando Filmes? É isso que eu tenho esse livrão aqui, que é o Chucky. Eu sou muito fã do Chucky, esse boneco é muito maravilhoso. E aqui eu tenho essa coleção contando os bastidores de todos os filmes, a criação do nome, entrevista com diretores, pessoas do elenco, produtores, a recepção pública, assim como os outros livros que eu mostrei pra vocês. Eu gostei demais porque eu sou fã da franquia. Então, se você é fã da franquia, vale a pena, além de, claro, ser um livro lindíssimo, lindíssimo. Aqui é a ideia de uma caixinha de brinquedos, onde Chuck saiu, onde ele está, espero que não aqui, porque ele é assustador. Aqui a gente tem também outro livro, que é do Clive Barker, Cabal. Lembra que eu falei do Raça das Trevas, que é a ideia de criaturas da noite que vivem no cemitério? Aqui a gente tem a ideia do Raça das Trevas trazida para um livro. Eu li quadrinhos quando eu era adolescente do Raça das Trevas, que hoje em dia não se encontra mais também, e eu lembro que eu vi filme, e aqui eu encontro o livro. O livro é muito legal. Essas criaturas são muito interessantes, inclusive vindas da mente louca e insana do Clive Barker. Aqui eu tenho O Pássaro Pintado, que eu tenho crítica aqui no canal, uma história muito pesada, inclusive de uma criança que acaba passando por um cenário de guerra e desolação. É um livro que tem que ter estômago para ler. Krampus, que eu gosto muito desse livro, eu gosto muito desse autor, e aqui a gente tem a ideia da antítese do Papai Noel, um personagem maléfico, anti-herói, porque aqui de fato ele não vai ser tão maléfico assim quanto a gente imagina. E a ideia desse cara preso ali pelo Papai Noel, que vai ser solto, essa criatura, não é esse cara, e aí a gente vai conhecer mais sobre esse personagem, enquanto a gente tem o nosso herói, que tenta ajudá-lo na sua vingança contra o Papai Noel. Esse livro é maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso. Olha só, cheio de criaturas, desenhos. É um livro que eu gostei muito de ler, e eu ganhei de presente da Dark Side Books também. É um livro que, quando chegar o Natal, você dá de presente para os seus amigos. Falando em livro maravilhoso, esse aqui é o melhor livro que eu tenho na biblioteca. Só isso que eu digo para vocês. Casa de Folhas. Livro maravilhoso. Tenho 4 vídeos no canal sobre esse livro, porque é um livro que vale a pena ter muito mais que 4. Livro esse que eu pretendo reler um dia. E nem vou falar sinopse, se você tem interesse, corre, porque eu tenho 4 vídeos inteiros falando sobre essa obra, que é uma obra que tem muita coisa a ser falada mesmo. Inclusive, é um dos melhores livros aí considerados de terror dos últimos anos. The Butcher Boy é um livro com criança assassina, mais uma vez, com essa ideia. E esse livro já foi adaptado para filme.
Eu gosto muito desse livro, mas eu lembro que eu tenho uma leitura um pouco difícil. E um livro que eu não gosto tanto, porque eu não gosto tanto dessa história em si, que é Os Doze Macacos. Mas a ideia dele é interessante e o final dele é muito interessante. Eu não gosto da história porque ela é uma ficção científica, eu gosto mais de terror. Mas mesmo assim, ele tem o seu mérito para estar aqui na estante. Um livro que eu gosto muito, um livro de outra área do Dark Side Books, que eu quero muito ler mais livros dessa área, que é uma ideia mais histórica. Aqui tem o Horror Noir, que ele vai falar sobre a representação negra no cinema do horror. Então é um livro muito importante, além de ser interessante. E tem um documentário, ou um mini-seriado, que veio por alguma plataforma que eu não sei qual é, mas que está disponível com o mesmo nome, Horror Noir, que é baseado nesse livro aqui, inclusive a autora desse livro está lá presente contando um pouco mais dessa história. Uma história muito conhecida, eu tenho também Poltergeist, que é um livro maravilhoso, e é baseado no roteiro do Steven Spielberg. Então é a história que você já conhece, só que trazida para um livro. Eu gostei demais desse livro mesmo, foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Além de ser um dos livros mais bonitos que eu tenho na estante. Serial Killers, que aqui a gente vai ter um compêndio de assassinos famosos, antigos e contemporâneos, com muitas curiosidades. Esse livro eu tenho há muito tempo aqui na minha estante, e eu não li ele precisamente, eu fiquei vendo uma história ou outra e acabei deixando para trás. Por isso que eu falei que o primeiro livro de True Crime que eu li foi aquele Cruel, porque esse aqui eu tenho há muito tempo, mas não cheguei a ler ele inteiro. Ghost Story, do Peter Straub, que é uma história muito conhecida de fantasmas, muito famoso, inclusive tinha um título Os Mortos-Vivos, que era um livro quase que esgotado, muito difícil de ser encontrado, e mais uma vez trazido pela Dark Side Books agora, facilitando a nossa vida como grandes aficionados do horror. O livro que eu sou apaixonado do César Bravo é esse aqui, Outra Carmen. Aqui a gente vai ter 3 ou 4 grandes histórias que vão juntar-se em uma só, que conta a história de uma criança que ela tem alguns poderes paranormais aí. Uma criança bem diferente, bem sinistra. Eu gostei muito dessa história. No Limiar do Inferno, um dos melhores livros de terror que eu tenho aqui na minha estante, se eu não me engano, também é ganhadora do Bram Stoker Awards, isso mesmo, e do Shirley Jackson Awards. E eu entendo por que ela ganhou, porque essa história é fabulosa, com cenas pesadérrimas, assim, que vão ficar grudadas na tua mente. O outro livro é o primeiro livro do Ciclo das Trevas, O Protegido. É esse título mesmo, Protegido. Eu gosto muito dessa história, gosto muito da ideia dessa série, pena que ela não foi finalizada, por isso que eu não li os outros livros, por mais que eu tenha eles por aqui. Agora, livros menores, a Dark Side Books já tem tamanho, Psicose, do Robert Bloch, vocês já conhecem também, assim como eu. A Queda da Casa Morta, que é uma releitura da Queda da Casa Usher, contada de uma maneira bem interessante. Eu gostei bastante dessa história. Psicose, não preciso nem dizer nada. A Audição, do Murakami. E aqui foi baseado a ideia de um dos filmes mais pesados do terror, que muitas pessoas contam aí nas listas de terror mais pesados dos últimos tempos. E faz sentido. Tem uma cena bem pesada aqui. Mas eu acho pra mim que é uma cena que é pesada, não é a história como um todo. O Último Adeus, da Cynthia Hand. Esse livro aqui eu li há muito tempo atrás, não lembro muito bem do que ele fala, mas sei que é um drama que é a ideia de um menino que se suicida e aí essa família vai tentar entender como que vai sobreviver com toda essa questão, porque com o luto e com a falta dele mesmo ali no seio familiar. É um livro tocante, pelo que eu me lembro, mas eu li há muitos anos atrás. Os Pássaros, do Frank Baker, com essa capa belíssima. Eu adoro livro de terror com capa branca, para mim combina muito. E aqui a gente tem a história de uma distopia onde os pássaros acabam atacando a população e ceifando diversas vidas ali, criando uma nova realidade ali, muito mais perigosa para nós. E esse livro aqui foi o livro que baseou Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. Então é muito importante. E falando sobre importância, pelo menos para mim, tem um livro que eu gosto muito, que é o Elementais. Eu adoro esse livro. Do Michael McDowell. Livro muito legal que tem a ideia de casas assombradas, só que durante o dia e num cenário aonde é quase deserto. Eu achei que não funcionaria, só que funciona muito bem, inclusive. Todos com capa rosinha, parecem terrores fraquinhos? Será que são? Não são, não. Onde os Pássaros Cantam. Uma história muito interessante que você pode ler de trás para frente, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem, mas é uma história de terror bem legal mesmo. Muito legal. Menina Má, que é a história de uma menina má, como diz o título, uma psicopata mirim, e essa menina aqui, de fato, é aterrorizante, muito aterrorizante.
Gostei muito dessa história. E o que terá acontecido com a Baby Jane, com uma capa em soft touch, que é essa capa que parece meio que uma almofadinha. E esse livro aqui é um livro muito querido por mim, porque eu amo esse filme. O que terá acontecido com o Baby Jane é um filme muito famoso e muito antigo, interpretado pelas musas clássicas do horror, que é a Bette Davis e a Joan Crawford. É um livro muito interessante e um filme interessantíssimo. Caso você não tenha visto, assista, tem disponível inclusive até no YouTube. Vindos de um mesmo autor, do Andrew Piper, eu tenho A Criatura, Os Condenados, que é o único livro dele que eu gostei, de fato, achei aterrorizante. Os outros eu não achei tanto. E O Demonologista, que era para ser um filme que viria, só que nunca veio, não sei o que aconteceu. Foi a ideia de um projeto que nunca veio ao público. Já um projeto que veio ao público, há muito tempo atrás, Coração Satânico, do William alguma coisa, não lembro o nome desse cara. William, deixa eu ver... Josterdax, é um nome que eu não sei nem pronunciar, mas é um livro muito conhecido mais pelo filme em si, que tem uma obra que é bem conhecida aí para os fãs do horror. Eu gostei muito desse livro. Um livro que eu gostei bastante também, que fala sobre a temática de crianças, é esse aqui, Fábrica de Vespas, do Iain Banks. E esse livro é pesado. Tem uma cena muito, muito pesada envolvendo animais. Caso você não goste, acho que você não vai gostar desse livro por essa cena. Mas é um livro, assim, perturbador. E perturbação mental, temos os livros de John Fawcett, que é um clássico. E aqui a gente tem a ideia do primeiro stalker da literatura, ou pelo menos o primeiro stalker grande, conhecido, com relevância. Que é um cara muito doido que ganha na loteria e acaba prendendo o seu grande amor num porão. E aí a gente vai ver os desdobramentos dessa história. Agora sim, a gente está quase chegando no final, e essa parte eu deixei guardada da coleção de livros que eu não li da Dark Side Books. Primeiro, esse aqui, do John Russo, A Volta dos Mortos-Vivos e A Noite dos Mortos-Vivos, e eu li esse livro pela metade. Eu li a primeira parte, que se eu não me engano é A Volta dos Mortos-Vivos. Noite dos Mortos-Vivos é a primeira parte. E a segunda parte eu não li, não sei porquê, mas eu lembro que eu não gostei muito da Noite dos Mortos-Vivos. Mas a capa é belíssima, tem um furinho aqui, ó, bem interessante, que é o furinho da ideia de matar esse zumbi aqui, o cérebro zumbi. Legal, muito bonito mesmo. E o corte em verde, combina. Quem sabe eu li a segunda parte e trago a crítica dos dois. Livros que eu não li, tem a continuação do Ciclo das Trevas, né, que eu não li porque não tem finalização. Então eu não quis ler e acabar perdendo o meu tempo, porque são livros muito grandes. Não perdendo tempo, porque o livro é bom, mas no sentido de que eu não vou saber o fim da história. Né? E aqui, ó, essa capa aqui, volume 2, volume 3. Pena que foi abandonado aí essa história. Esse livro eu comecei a ler e não terminei, que é outro livro que eu tenho autografado da Agostina Basterrica. Vou mostrar para vocês o autógrafo dela, belíssimo aqui. Eu vou guardar com muito carinho. Pretendo ler aí, eu trago a crítica para vocês com toda certeza. Esses livros aqui são 2 livros que eu ganhei de presente no finalzinho do ano passado de um grande amigo meu, que é o Helder. E esse aqui, Em Algum Lugar das Estrelas e Só os Animais Salvam. Eu não li nenhum dos dois ainda. Peço até desculpa a ele, mas com toda certeza eu vou ler. Com toda certeza mesmo. Esse aqui é um dos únicos que eu tenho da Dark Side Books em capa mole. Serial Killers. Louco ou Cruel. Histórias reais, assassinatos reais, edição definitiva da Ilona Kazoy. E aqui ele vai ter casos brasileiros de serial killers, né, pelos que eu me lembro. Não lembro bem quais são eles, mas são todos casos brasileiros. Nunca li mesmo. Talvez eu leia aí em algum momento. Esse aqui eu não li porque eu não sou tão fã de contos. Eu comecei a ler e não gostei tanto assim, que é uma antologia macabra. Que ele vai ter algumas histórias aterrorizantes por aí, só que eu não li por não ser tão fã assim de contos. Comecei a ler e acabei não indo pra frente. Esse aqui chegou há pouco tempo por aqui, então não li ainda. Sobreviventes, da Megan Miranda, também da coleção Elas. Também da coleção Elas, da primeira temporada, Garotas na Escuridão. Não comecei a ler esse livro ainda. O último que eu não li da coleção Elas, do Tá na Frente, Árvore de Ossos. E chegamos, enfim, a esse livro aqui que eu comprei e não li, A Abominação, bem diferente, quem sabe talvez seja minha próxima leitura. E por fim, o livro Pequenas Realidades, de Tabitha King. Falando em livros da Dark Side Books, eu tenho mais um que é do Stephen King, que é o Coração Sinistro, Coração Satânico. Ele tá aqui, mas ele tá na coleção do Stephen King, por isso que eu acabei esquecendo de trazê-lo aqui. E esse livro aqui é um livro bem mal comentado.
mas eu quero tirar minhas próprias conclusões. Então, agora sim, cheguei ao fim da minha coleção da Dark Side Books. Cansei, minha renicha atacou, mas valeu muito a pena. Então, se você ficou até aqui, agradeço demais. E se você ficou aqui, comenta aí embaixo. Eu não te abandonei, Diego. Com toda certeza você vai ganhar um coração, porque essa viagem foi muito longa e garanto que para a edição também vai ser mais longa ainda. Então, obrigado, pessoal. Como sempre, é um prazer estar com vocês por aqui.